Alô você, meu povo, bem-vindo ao universo do artigo 121 ao 359H do Código Penal. As pessoas perguntam assim, o que é isso, Evandro? 121 ao 359H. Bem, a gente vai trabalhar agora o direito penal na parte especial. Aí você pergunta assim, Evandro, por que você falou artigo 121 até o artigo 359H? Porque toda vez que eu estou trabalhando a parte especial do Código Penal, eu estou trabalhando os crimes em si. Você tem que lembrar que o Código Penal ele se divide de duas formas. A primeira parte é a parte geral. Lá a gente trabalha do artigo 1º até o 120. Do artigo 1º até o 120, não trata em nada de crime. Lá você trata da relação que as pessoas vão ter com o crime. Por exemplo, você chega aqui na parte especial, você vai tratar o homicídio, o infanticídio, o aborto, a instigação, o auxílio ao suicídio, o roubo. Você tem lá o final do Código Penal, que é os crimes contra a administração pública, que você vai trabalhar peculato, concussão, corrupção passiva. Aí você chega aqui e você tem um homicídio, uma pessoa saca a arma e dá o tiro na outra. E se uma pessoa emprestou a arma para outra? Ou seja, duas pessoas participaram do crime. Aí quem vai ajudar você é lá a parte geral do Código Penal, que você tem o artigo 29, que diz assim, quem de qualquer forma concorre para o crime, responderá nas penas combinadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, você vai trabalhar o concurso de pessoas junto com o crime em si. Então a parte geral, que é do artigo 1 ao 120, ela diz como a relação que as pessoas têm tratando com o próprio título em si, com o próprio crime, na verdade. Então, quando você pegar o artigo 29, que é concurso de pessoas, você vai encaixar ele do 121 até o 359H. E são muitas regras da parte geral do Código Penal. Algumas a gente vai ver junto com os crimes, a gente vai tratar nos tópicos. Então, o que eu estou tratando aqui? Direito penal, parte especial. Lembrando que a parte especial ela trata dos crimes em si. Tranquilo? Vamos lá, o que ela trata também a parte especial? Eu tenho várias normas penais na parte especial. Eu tenho normas penais incriminadoras, normas penais permissivas e normas penais complementares ou explicativas. O que é a norma penal incriminadora? A norma penal incriminadora é que trata dos crimes, ou seja, trata a conduta e trata da pena. Lá no artigo 1º do Código Penal diz assim, não há crime sem lei anterior que a defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, a conduta é chamado preceito primário. Aí você fala, Evandro, mas o que é o preceito primário? A conduta é aquilo que você faz e está efetivamente, perfeitamente descrito na norma penal e ela vai ser tida como crime. Exemplo, o próprio artigo 121 do Código Penal, está lá, matar alguém é uma conduta humana chamado de preceito primário que está típico, ou seja, tipificado. Quando eu falo típico, quer dizer que a coisa é capitulada como crime, é uma perfeita conduta humana tida na lei penal e vai tratar aquilo como se fosse crime em si, mas só o preceito primário ele não vale. Para ser crime, para ser típico, tem que ter o preceito secundário também. Aí você fala assim, Evandro, mas o que é o preceito secundário? O preceito secundário nada mais é do que a pena. O artigo 120 ela tem uma pena base, que vai de 6 a 20 anos. Só que você vai ver que essa pena muda de acordo com o crime é qualificado ou se o crime tem aumento de pena. Então, normas penais incriminadoras nada mais são do que o preceito primário, o preceito secundário, que está tipificado no texto de lei. Eu dei o exemplo do artigo 121, é pena de 6 a 20, ou seja, penaliza condutas humanas descritas na lei penal. Normas penais permissivas. Bem, normas penais permissivas são situações em que você pode cometer o fato e não vai ser considerado típico. Um exemplo para você é o artigo 128 do Código Penal. São o quê? As formas permissivas de aborto. Você tem o aborto necessário, o aborto humanitário. O que é isso, aborto necessário, aborto humanitário? É o aborto praticado pelo médico para salvar a vida da gestante, quando não tem outra forma, ou o aborto permitido no caso de estupro. Isso aqui é bem legal, que você vai ver que existe, por exemplo, as cláusulas excludentes de ilicitude da parte geral do Código Penal, que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento da via legal e exercício regular do direito. Essa causa permissiva aqui nada mais é do que uma causa
de excludente de ilicitude da parte especial do Código Penal. Ele não se confunde com aquela cláusula daquela excludente de ilicitude lá da parte geral. Isso a gente vai ver passo a passo. O que eu quero que você entenda é que existem as normas que incriminam e existem as normas permissivas, ou seja, situação onde você pode cometer um fato e não vai ser tido como crime. Aqui é uma excludente de ilicitude da parte especial do Código Penal. E é assim que tem que se falar, tá? Por exemplo, quando você pegar o artigo 128, as pessoas costumam confundir, cai lá na questão. É correto afirmar que o médico, quando pratica o aborto, está na causa de excludente de ilicitude e estado de necessidade. Está errado. Não existe estado de necessidade aqui. Aqui o nome é excludente de ilicitude da parte especial. Não é estado de necessidade, não é legítima defesa. Tranquilo? Eu tenho as normas penais complementares ou explicativas. Evandro, o que é isso? São normas penais que não incriminam, não permitem. Elas, na verdade, a única coisa que elas fazem é explicar um conteúdo ali. Por exemplo, artigo 327 do Código Penal. Ele explica o que é o funcionário público. Você tem o caput, que explica toda a situação do funcionário, e você tem também o parágrafo 1º, que explica para você o chamado funcionário público por extensão. Então a gente vai trabalhar também esse aqui no momento certo. A única coisa que você tem que entender é que essa norma penal, ela não incrimina, ela não permite nada, ela só explica o conceito de funcionário público e como ele vai se portar nos crimes próprios, que é lá no final do Código Penal, começando por peculato. Bem, você vai trabalhar comigo dentro do Código Penal algumas regrinhas que são muito legais. Toda vez que eu falar para você daqui para frente a palavra caput, nada mais é do que a cabeça do artigo. Então, quando eu chegar para você aqui na aula e falar assim, olha o caput do artigo 121. Pô, o que é o caput do artigo 121? Tá aqui, ó, artigo 121. Toda vez que eu falar caput, é tranquilo. Você vai só ler o que está na frente. Matar alguém. Pô, legal, se tem esse texto, matar alguém na frente do artigo, nada mais é do que o caput, ou seja, a cabeça do artigo. Logo abaixo, você vai ter uma coisa chamada parágrafo. Parágrafo é essa expressãozinha e vem dizendo referência ao caput. Você tem também inciso e você vai ter a linha. Você já reparou que começa de cima para baixo, mais importante, um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos. Ou seja, isso aqui é chamado ordem topográfica do direito. Então, filho, você que está assistindo a aula, Evandro, eu sou formado em engenharia, eu sou formado em educação física, Evandro, eu sou formado em tecnólogo de trocar lâmpada a gás. Filho, você pode ser formado em qualquer coisa. Se você pegar essa explicaçãozinha, você vai fluir no direito. Não precisa ser formado em direito não, tá? Evandro, eu sou formado em direito e não aprendi nada na faculdade. Prazer, eu sou o Evandro, agora você vai aprender direito penal comigo, tranquilo? Beleza. Vamos partir agora para entender a estrutura do direito penal. Esse tipo de questão aqui, eu dividi, mas é cobrado em questão para você ter uma noção. Você divide o direito penal em títulos, você divide em capítulos e alguns capítulos ainda tem seções. Ou seja, título, capítulo, e se você tiver alguma coisa aqui que é um subtítulo do subtítulo, você vai ter o nome de seção. A primeira coisa que a gente vai trabalhar são os crimes contra a pessoa. Essa daqui é um primeiro título. Crimes contra a pessoa se divide em 6 capítulos, que vai dos crimes contra a vida, das lesões corporais, da periclitação da vida e da saúde, da rixa, dos crimes contra a honra e dos crimes contra a liberdade individual. Bem, por vezes chegam para você na prova e falam assim, é correto afirmar que a periclitação da vida ou da saúde constitui um crime contra a pessoa. Isso é uma questão inteira e está certo. Por quê? Porque são capítulos que estão dentro dos crimes. Depois vem dizendo assim, podemos afirmar que a violação de domicílio dentro do Código Penal, ele é intitulado como crime contra a pessoa. Tá certinho, porque você vai ver que aqui dentro você tem lá os crimes contra a inviolabilidade de domicílio, que é a invasão de domicílio, por exemplo, e você vai capitular ele crimes contra a pessoa. Evandro, por exemplo, crime contra a honra, dá um exemplo. Olha aqui, eu tenho a calúnia, eu tenho a injúria e eu tenho a difamação. Você reparou que eu estou com as espécies de crimes dentro do capítulo que ela está dentro do título.
Então, se cai na tua prova, podemos afirmar que a injúria pode ser intitulada como um crime contra a pessoa. Você vai dizer que tá o quê? Tá certo. Porque você tem uma noção. O que é isso que eu acabei de fazer aqui? É chamado noção topográfica do Código Penal. Você está com uma visão espacial do que é o Código Penal daqui para frente. Bem, o que a gente vai começar a trabalhar ponto a ponto é os crimes que pertencem a cada um desses títulos. Por exemplo, crimes contra a vida. Os crimes contra a vida eu tenho de duas formas. Eu tenho os crimes dolosos e eu tenho também os crimes culposos contra a vida. Bem, a gente tem que gravar aqui que para o crime ser culposo, ele tem que ter expressa previsão legal. Evandro, quando um crime vai ser culposo? Quando ele tiver no Código Penal. É fácil. Pegou lá o artigo 121, leu o artigo 121 inteiro até chegar no 122. Se dentro do 121, em algum lugar, tiver um parágrafo, um inciso ou uma linha dizendo assim, se o crime é culposo, aí ele vai ser culposo. Para o crime ser culposo, tem que ter expressa previsão legal. Lembrando que o crime doloso, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser dolo direto, ou ele pode ser dolo eventual. Dolo direto é quando você quis o resultado. Dolo eventual, ou que recebe a classificação também de dolo indireto, é quando você assume o risco do resultado. Evandro, eu não lembro mais disso. Cara, pensa no seguinte, exemplo, daqui para frente você vai ver muito exemplo. Dolo direto, saquei a minha arma e com livre intenção direta eu quero matar o cara. Saquei a arma, apontei para ele, dei um tiro na cabeça do cara. O que é isso? Eu quis o homicídio, ou seja, dolo direto eu tive dolo direto na minha conduta, na minha ação. E o dolo eventual e dolo indireto? É quando eu não quero, mas eu assumo a responsabilidade do resultado. Eu vou dar um exemplo, Dô. Imagina que agora, filho, você passou para a Polícia Federal. Aí você chama um outro amigo seu que é da Polícia Federal e vai lá para um campo dar tiro no alvo. Aí você começa a dar tiro no alvo. Pá, pá, e o cara do seu lado fala, cara, para de dar tiro no alvo, porque atrás dessa placa tem uma tribo de índio. Aí você fala, que se dane, ninguém mandou o cara ser índio, eu vou começar a dar tiro. Se pegar, pegou. E você continua a dar tiro. Se vazar o alvo e acertar na pessoa lá atrás, na regra geral você não quer cometer, mas você assumiu o risco daquilo acontecer. Ou seja, toda vez que você tiver o dane-se na questão... Evandro, o que é o dane-se? Você já reparou que eu falei dane-se na hora? Cara, cuidado que você vai acertar, porque tem pessoas lá atrás. Ela fala, dane-se, acertar, acertou. Se pegar, pegou. Se você fizer isso, vai ser considerado dolo indireto, dolo eventual, ou seja, você assumiu o risco da responsabilidade do resultado. Então agora nós vamos trabalhar dentro dos crimes contra a vida, tanto o dolo direto quanto o eventual. Evandro, e o culposo? Eu não lembro do culposo. Ih, cara, o culposo é muito simples. O culposo, você trabalha ele como sendo na modalidade imperícia, imprudência ou negligência. Cada uma tem uma classificação. Lembra que eu costumo tratar da seguinte forma, imperícia, quando você deve saber e não sabe. Por exemplo, o médico, ele não é perito em fazer cirurgia plástica, ele não tem um diploma lá, ele não fez a extensão dele para ser cirurgião plástico, fez. Aí tu passou no concurso, ganhou um dinheiro, porra, levou tua mulher para fazer cirurgia plástica. Quando você vai todo feliz lá, tua mulher tá com o peito no umbigo, com o peito aqui em cima. Amigo, isso é lesão corporal por imperícia. Tranquilo? Ah, Evandro, mas eu gosto que a mulher caolha. Cara, já era. Se ela ficou diferente do que ela combinou, vai ser lesão corporal na medida do quê? Imperícia. Imprudência é quando você é apressado. Esse aqui, o exemplo é muito legal. Já viu quando você passa no sinaleiro? Cara, sinaleiro é lindo, né? Eles estão trocando no Brasil inteiro agora. Antigamente era... você colocava o sinal vermelho, amarelo e verde. Ou seja, verde, aberto, amarelo, para que o sinal vai fechar. E vermelho tem que parar obrigatório. Só que o cara não interpreta assim. O cara fala o quê? Vermelho pode passar, amarelo, meu Deus, corre, corre que vai dar para passar, e o vermelho para. Se você ultrapassar no sinal amarelo e pegar alguém, vai ser por imprudência, porque você foi apressado. Agora toma cuidado, tá? Tem alguns macetes que a gente vai ver daqui para frente que é muito lindo. Se você ultrapassar o sinaleiro e você estiver atrás do volante, você vai ver que você não cai no artigo 121 aqui. Você vai lá pro artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, homicídio culposo no trânsito. Só que se você estiver no excesso de velocidade,
os tribunais, o STF, o STJ já decidiu, o excesso de velocidade atrás do volante não é homicídio culposo no trânsito, não. Você cai no homicídio doloso na modalidade dolo eventual. A gente vai ver isso também. Agora, negligência. Negligência, amigo, é quando você é relaxado. Já viu tua mulher que tirou a carteira de habilitação, um belo dia ela chega em casa, ela chega pra você, ai meu bem, eu aprendi a dirigir. Mulher não sabe dirigir, filho. Mulher, ela tenta aprender a dirigir, que ela não foi feita pra isso. A parte do cérebro dela não foi feita pra isso, mas o mundo tá evoluindo, a coisa tá ficando mais legal, aí a mulher quer aprender a dirigir. Beleza. Aí ela chega em casa e olha, amor, eu comprei um carro e o pneu veio totalmente diferente. Aí tu olha e fala, que isso, mulher, tá maluco? Isso não é pneu diferente não, isso é arame que tá saindo pro lado de fora do pneu. Aí ela fala, é arame, mas eu vou dirigir assim mesmo. Se ela sair, o carro rodar, capotar, cair num ponto e matar as pessoas, por exemplo, ela vai responder por homicídio culposo na modalidade o quê? Negligência. Ela não queria, mas ela tinha previsibilidade objetiva que aquilo podia ter causado. Ou seja, ela fugiu os cuidados normais do homem médio. Então, olha, a gente vai trabalhar o dolo e a culpa dentro do primeiro título, que é os crimes contra a vida. O que a gente vai trabalhar de mais importante, na regra geral, são os crimes dolosos contra a vida. Vamos para a introdução agora dos crimes dolosos contra a vida. Essa parte é muito importante. Eu vou trabalhar agora os crimes dolosos contra a vida. Evandro, por que são crimes dolosos contra a vida? É crime que você tem a intenção de cometer contra a vida. Agora, quando eu falo doloso, vale tanto o dolo direto, como também eu vou trabalhar o dolo indireto. Ou seja, eu vou explicar agora, mas o que eu estou excluindo daqui? Daqui só existe o parágrafo 3º do artigo 121, que é classificado como homicídio o quê? Culposo, que tem expressa previsão legal. Esse eu vou tirar da explicação, eu não estou contando com ele. Por quê? Eu vou trabalhar os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Existem 4. Homicídio, instigação ao auxílio ao suicídio, infanticídio e as formas de aborto. Esses aqui têm algumas peculiaridades. A Constituição Federal de 1988 determinou que esses crimes são os únicos capitulados no Código Penal, que são crimes julgados pelo Tribunal do Júri. Questão muito comum que você vai ver é o seguinte, olha o nome do crime, latrocínio. Latrocínio. Aí você fala, o crime de latrocínio é também julgado pelo Tribunal de Júri, que é um crime doloso contra a vida. Está errado. O que é o latrocínio? Latrocínio é a intenção que o cara tem de cometer um roubo. O cara chega para a pessoa e fala, vim subtrair coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça, ou de qualquer outra forma reduzida a sua capacidade de resistência. Levanta a mão. O que ele está fazendo? O bandido está pedindo alguma coisa, ele quer subtrair alguma coisa mediante violência ou grave ameaça. Pronto. Se ele quer subtrair, qual o crime que é? O crime é de roubo, capitulado no artigo 157 do Código Penal. É isso que ele quer fazer. Através desse roubo, gera uma morte. Você vai ver lá na frente que isso aqui é chamado crime pré-ter-doloso ou pré-ter-intencional. A intenção do cara é roubo, mas ele causa por culpa uma morte. Então, recebe o nome, pelo direito, de latrocínio. O latrocínio não é crime doloso contra a vida. O latrocínio é crime contra o patrimônio. Então, lá vai uma dica. Se cair para você, é correto afirmar que o latrocínio é julgado pelo Tribunal de Júri. Está errado. Tribunal de Júri só julga os crimes dolosos contra a vida. E crime doloso contra a vida só são 4. É o homicídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o infanticídio e as formas de aborto. Bem, Evandro, só existem esses 4 que são julgados pelo Tribunal do Júri? Só. Você vai ver que dentro de cada tipo penal existe uma subdivisão, que a gente vai trabalhar um por um. Por exemplo, você tem o caput, você vai ter o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º dentro do artigo 121 do Código Penal. Aí você fala, Evandro, o que cada um trabalha? Caput trabalha o homicídio simples, o parágrafo 1º o homicídio privilegiado, o 2 o qualificado, o 3 o culposo, o 4 trabalha a causa de aumento de pena e o 5 trabalha o perdão judicial. Bem, algumas coisas que você deve saber nessa parte introdutória. Primeira coisa, toda vez que eu falar para você que um crime é privilegiado,
nada mais é do que você vai dizer que esse crime teve uma diminuição de pena. Diminuição de pena. Então você já sabe que privilégio é crime normalmente. Ah, Evandro, o cara cometeu um homicídio privilegiado. É homicídio. O cara cometeu uma lesão corporal privilegiada. É lesão corporal. Não interessa. Não vai confundir, por exemplo, o privilégio com causas de exclusão de ilicitude. Uma coisa é o privilégio, outra é a exclusão de ilicitude. Não vai confundir também, por exemplo, causa supralegal de excludente, olha o nome, de tipicidade. Evandro, o que é causa supralegal de excludente de tipicidade? São causas que estão sobre a lei que dizem que você não vai responder pelo crime, não tem tipicidade. Por exemplo, o consentimento da vítima. Ah, Evandro, beleza, como é que funciona? Pô, você já viu que você chega em casa, às vezes a sua mulher fala assim, me dá um tapinha, aí você dá um tapinha nela, a mulher fica apaixonada. Então ela deixou, ela gostou, ela quis. Então, amigo, isso é causa supralegal de excludente de tipicidade. Não tem nada a ver com privilégio. Então você já sabe que exclusão de ilicitude não tem nada a ver com privilégio, causa supralegal de excludente de tipicidade não tem nada a ver com privilégio. Não vai confundir. Outra coisa, não me confunda privilégio com o princípio da insignificância. O princípio da insignificância também não constitui crime, mas por outra determinação legal que a gente vai ver com o tempo, não tem problema. Mais uma coisa que eu quero que você não confunda. Você já reparou que no Código Penal tem muito disso aqui? Ah, pô, o crime tem diminuição de pena. Na regra geral, a diminuição de pena ele é classificado como atenuante. E você também tem as formas qualificadas ou o aumento de pena. Vamos lá para as diferenças. Evandro, diminuição de pena é chamada atenuante. Então você já viu, o privilégio pode ser chamado de diminuição de pena, como o privilégio pode ser chamado de atenuante da lei. Mas ainda assim o cara vai cometer crime. Evandro, qual é a diferença de uma forma qualificada para um aumento de pena? Chega para cá. Toda vez que eu falar para você assim, ó, o crime foi qualificado, quer dizer que efetivamente mudou a pena em abstrato. Evandro, o que é pena em abstrato? O homicídio, matar alguém 6 a 20 anos. Em abstrato, porque o juiz pode dar de 6 a 20, dependendo das causas que levaram o cara a cometer o crime. Isso aí é o cúmpulo da pena que quem faz é o juiz. Toda vez que eu falo que o crime é qualificado é porque ele muda a pena. Ou seja, qualificado 6 a 20, o homicídio passou a ser 12 a 30. Se passou de ser 12 a 30, é porque ele foi qualificado, por exemplo, pelo parágrafo 2º do Código Penal. Passou a ser qualificado. Então, qualificado, ele muda a pena. Evandro, e quando é aumento de pena? Bem, quando é aumento de pena, aí é diferente. 6 a 20, o aumento de pena pode ir de 1/3 a 2/3. Fácil, meu povo. Olhou, não precisou fazer continha? Qualificadora. Olhou, precisou fazer continha? 1/3 a mais do que 9 anos. Vai dar 3 anos a mais. 1/3 de 9 é 3. Ah, legal. É 9, aumento de pena de 1/3. O cara vai para quantos anos? Vai para 12. Aí fez continha, aumento de pena. Só que cuidado, tá? Quando você lê o Código Penal inteiro, às vezes ele vai falar assim, aumenta-se a pena. Aí ele muda de 6 a 20 e vai para 12 a 30. Ou ele fala, o crime é qualificado, aí ele coloca para você fazer continha. Por que é isso? O Código Penal é muito antigo. O Código Penal teve a reforma de 1984. Então, em alguns pontos, ele mesmo, o legislador, quem escreveu, escorrega. Mas eu estou trazendo para você a fórmula certa. Então, em um ou outro ponto, tem esse escorregão dentro do Código Penal. E eu estou consertando esse escorregão na tua cabeça. Qualificado, troca, aumento de pena, você tem que fazer continha, sem problema. Só que também é título de prova, tá? Tudo que está sendo falado aqui é título de questão para você não se perder. Bem... induzimento, instigação ao suicídio, tranquilo. Infanticídio também é bem tranquilo. Ó. Infanticídio, você vai ver daqui para frente que nada mais é do que uma forma privilegiada de homicídio.
Evandro, então vamos lá na classificação. Se você falou que é uma forma privilegiada de homicídio, então eu posso dizer que alguém matou alguém e vai ter uma pena menor? O infanticídio é feito quando a mãe mata o próprio filho logo após o parto no estado puerperal. A gente vai ver como é que funciona, nada mais é porque uma pessoa que matou a outra vai ter uma pena menor por causa de algumas qualidades ou algumas situações que o próprio Código Penal determina. O aborto, nós temos várias formas de aborto e a gente vai ver também que você tem um aborto praticado pela gestante, sem consentimento, com consentimento, a qualificadora e as excludentes de ilicitude da parte especial do Código Penal. Bem, o que a gente acabou de trabalhar aqui são os crimes dolosos contra a vida, que é a parte importante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora, dentro do capítulo que a gente trabalhou, dentro da estrutura, vamos fazer umas questõezinhas para a gente ver como é que funciona. Tendo em vista a parte especial do Código Penal, podemos afirmar que o aumento de pena é caracterizado pelo aumento fracionário da pena, ou seja, muda-se através de uma fração. Certa questão também, lembrando, meu povo, olha só, eu tenho a diferença do crime qualificado para o aumento de pena do Código Penal. Olha, o que eu acabei de falar para você, a questão, na verdade, o que ela foi? Ela foi chamada uma questão conceitual. Aí você fala assim, Evandro, o que é uma questão conceitual? Ela traz o conceito certo. Lógico que no Código Penal tem os arranhões que eu já expliquei para você. O que é arranhão? Qualificado, homicídio, 6 a 20, homicídio simples. Aí mudou lá, qualificado, parágrafo 2º, 12 a 30. Ele mudou a pena em abstrato. O que é mudar? Ele mudou a pena, você não precisa fazer conta. Olha só, ele passou de 6 para 12 e de 20 para 30. Então é qualificado. Aumento de pena. O aumento de pena tem que ter infração. Ah, Evandro, 6 a 20. Aí tem um aumento de pena do parágrafo 4º, por exemplo, que aumenta de 1/3 a 2/3. Tem que fazer continha? Tem. Se tiver que fazer continha, é aumento de pena. Exemplo, a pena pode ser de 6 a 20. Vamos supor que o cara tome 9 anos. Aumentou a pena de 1/3. Aumentou 1/3 mais 3 anos. O cara tomou 12. Aí, Evandro, eu tive que fazer conta. Então é aumento de pena. Ah, mas eu li no artigo do Código Penal que estava escrito aumento de pena, saiu de 6 a 20 para 10 a 30. Amigo, é porque o código arranhou nesse sentido, mas o conceito é feito disso. Lembrando que são pessoas que escreveram o Código Penal, tá? Em tempos glórios. Então pode ter errado, não tem problema. O conceito certo está aqui, cuidado para não se perder. Próximo. Todos os crimes do título contra a pessoa são julgados pelo tribunal do júri. Bem, por que está errado? Porque quando eu falo título contra a pessoa, essa questão está errada. Eu pego lá o título 1 e crimes contra a pessoa tem um monte. Você vai ter lá crimes dolosos contra a vida, você tem da rixa, da inviolabilidade do homicídio, você tem um monte ali. E para ser julgado pelo tribunal do júri, para ser doloso contra a vida, só existe 4. Você só tem o artigo 121, o artigo 122, o artigo 123 e as formas do artigo 124, 125 e 126. Aqui estão os crimes dolosos contra a vida que efetivamente são julgados pelo tribunal do júri. A questão está errada. Agora, olha, toda vez, já vou pegar aqui no primeiro sentido, nada do direito, ainda mais no Código Penal, ele é absoluto. Geralmente, ele é iuris tantum, ou seja, ele tem caráter relativo. Então, olha, caiu nas questões todo, jamais, nunca, sempre, somente. Essas palavras aqui são palavras que na língua portuguesa ela tem um caráter absoluto, excluitivo. Ou seja, se você não sabe o que a questão está falando e você pegou isso aqui, amigo, você pode, com 99,9% de chance, você pode dizer que a questão está errada. Então já vai mais uma dica aí, tranquilo? Então, olha, terminamos aqui o nosso bloco, que foi a parte introdutória do direito penal, do Código Penal, da parte especial, que a gente vai começar a trabalhar crime por crime. Um abraço, fica com Deus. Lembrando da escadinha, turma regular, turma de exercício e simulado. A última coisa, e a única coisa que a gente não fez agora foi um simuladinho, porque a gente entrou na regular, que é o quê? Que é o conteúdo, e fizemos exercício para você sentir como é que funciona. Um abraço, fica com Deus e até a aprovação.